Júlia! Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de outubro de 2014, é uma terça-feira, e nosso verbete é de número 3175. Ele tem 7 páginas, 55 logias e 9 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a leiturofilia crítica da mentalsomatologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, professora Eliana Manfroy. Ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar e mestre em Psicologia Clínica. Brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90 e tenepsista desde 2008. A leiturofilia crítica é o hábito sadio e prazeroso da consciência leitora assídua, utilizado ao modo de técnica, ao selecionar, ler, refletir e registrar no texto impresso a própria opinião, revisão, apreciação e relevância do conteúdo grafado, constituindo fonte de pesquisa qualificada às autogestões. E na pensenologia, o holopensene pessoal da leitura discernida, o holopensene pessoal da criticidade cosmoética, o holopensene das bibliotecas favorecendo o apreço pela leitura útil. E aqui na fatologia, o hábito sadio da leitura apreciativa, o ato de anotar nas margens dos livros, o ato de ler as manchetes de jornais e revistas, anotando as matérias de interesse, o ato de visitar livrarias virtuais, o hábito de ler resenhas críticas antes da aquisição de obra, a estimulação para a leitura crítica desde a infância, a necessidade de inserir disciplinas sobre leitura crítica nos currículos escolares. O fato de cada leitor apreender texto único, considerando-se a mundividência pessoal. O fato de todo autor lúcido também ser leitor crítico. E na parafatologia, a revisão crítica parapsíquica, as achegas inspiradoras das consciências amparadoras durante a leitura útil. A leitura parapsíquica, realizada pelo parapercepciólogo ao adquirir livro. As parapercepções anotadas durante a leitura. A paralencologia assídua na Cognópolis Foz, incentivando a erudição e o antimarasmo autoral. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que a autora propõe aqui, colocou algumas listagens muito ricas, muito interessantes. Então, a primeira delas é uma tipologia com 20 modalidades de usuários da leitura, em situações facilmente observáveis no cotidiano e com variegados graus de criticofilia. Depois tem uma etologia, aqui com 12 ações e comportamentos recorrentes, manifestados pelo leitor assíduo, crítico e atilado. Também tem uma listagem aí de reciprocidades com 19 modalidades de mutualidade na relação leitor-texto, verificáveis em vários contextos aí da leiturofilia. E na remissiologia nós destacamos biblioteca, leitor-revisor, leitura correta, leitura e reserva de leitura. E na frase enfática, a leiturofilia crítica é ferramenta essencial a todo intermissivista, autopesquisador, autor sério, comprometido com a expansão conscienciografológica da neociência conscienciologia. E na questionologia, você utiliza técnicas de leitura crítica diuturnamente? Avalia a importância de refletir sobre os textos pesquisados, grafando as próprias ideias? E na bibliografia específica, nós temos então 5 fontes bibliográficas. Agora a gente tem a mega-análise, preparada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que são as professoras Marilene Raganin,
Pilar Alegre e Socorro Frazão. Leitura, hábito, técnica, reflexão, crítica, pesquisa, anotação, artigos, resenhas, revisão, erudiciofilia, bibliofilia, neosinapses, argumentoteca, revisiologia, pensinografologia, mentalsomatologia, autorreeducaciologia, enciclopediologia e gesconologia. Agora, pessoal, quero chamar a atenção, relembrar mais uma vez aqui a promoção de compra antecipada. A gente está falando aqui em leiturofilia crítica, né? A gente tem essa promoção de venda antecipada do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira. Para quem quiser ajudar essa publicação a ocorrer, os originais desses 2 volumes que fazem parte dessa promoção, eles já estão na gráfica, né? Então, muito em breve eles vão chegar, e essa promoção é justamente até que seja publicado, né? Então você tem 20% de desconto. Sai então por R$ 272 os 2 volumes do Léxico. Então quem tiver interesse pode procurar Editares pelo e-mail editares@editares.org, pelo telefone 45 2102 1407 ou na própria Epígrafe, que é a livraria aqui do CAEC, né, no campus do CAEC, e você pode entrar em contato diretamente aqui com eles, ou também nas livrarias do IIPC, aí nas diversas unidades do Brasil e também internacionais, né? Então fica a dica, é a mega GESCON do professor Valdo, né, colocada por ele, é o trabalho que ele vem desenvolvendo nos últimos meses, talvez mais, chega até mais de um ano, mas que chegue à produtividade absurda. São 2 volumes enormes, são, na verdade, porte de 2 tratados, né? E a gente sabe por ele aqui que ele já está concluindo, não, mas o 3º volume já está bem avançado. E claro que está repleto aí de neovirpões, porque, para quem não sabe, essa obra justamente é o Léxico de Ortopensatas. Então o professor Valdo, ele leu milhares e milhares de pensatas, né, de adágios, de, enfim, pensamentos de outros autores ao longo da história da humanidade. E ele fez uma, vamos dizer assim, uma para-releitura, uma para-reapreensão da cognição, do que foi colocado até agora. Então ele coloca o molho de todo o cabedal, né, cognitivo dele, holobiográfico, e coloca ali o paradigma consciencial, é claro. Então é muito interessante para quem vem aqui nas mini tertúlias, né? A gente recebe um aperitivo intelectual, não é isso, Eliana? Fazendo link aqui com o seu verbete, ele lê para a gente diariamente 6 neopensatas, né? No caso, essas pensatas, elas vão compor de uma maneira ou de outra essa obra, né? Claro que ele mesmo coloca que eventualmente ele arruma, ele melhora, ele aprimora a redação, mas enfim, em termos de conteúdo, basicamente a gente tem esse privilégio, né, de ter contato com essas neo-ideias diariamente aqui nas mini tertúlias, e claro que é muito bom a gente saber que isso vai estar publicado aí já com todo, vamos dizer assim, todo o ferramental dele de escrita, né? Tem toda uma tecnologia de organização aí dessas neo-ideias, né? Agora, professora Eliana, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas eu queria que você colocasse para a gente sobre a sua motivação, né, para escrever aqui sobre a leiturofilia crítica. Né? Bem, boa tarde a todos. A leitura foi um dos primeiros prazeres que eu descobri na infância. Quando eu me alfabetizei, eu descobri que eu tinha assim, um universo pela frente. Isso com os poucos, até livros que eu tinha em casa. Minha mãe comprava enciclopédias, ainda na época em que os vendedores iam em casa comprar,
vender, e eu lembro que eles iam lá, mostravam algumas coisas, e depois de um tempo, demorava uns 10, 15 dias, às vezes um mês, para chegar. E eu ficava esperando ansiosamente a chegada das enciclopédias, e depois eu brincava com aquilo, realmente era uma coisa muito prazerosa. E a alfabetização, e depois a gente vai, né, aperfeiçoando a cognição, enfim. Então, a leitura sempre foi uma coisa muito, muito forte, né, na minha vida, um prazer muito grande. Eu acabei tendo uma profissão que exige muito isso, e também escrever, que foi o jornalismo, enfim. Então, eu não imagino a vida sem leitura, né? E a gente não imagina, né, esse planeta, essa sociedade, a evolução, sem o livro e sem a leitura. Então, acho que é um tema super, super essencial, né? Vital para todos nós. E eu faço um tipo de leitura já há bastante tempo, que depois eu descobri que outras pessoas também fazem, né? E que é uma técnica de muitas pessoas. O professor Valdo, né, é pioneiro nisso, com certeza, deve ser um dos pioneiros, que é ler criticamente, ou seja, ler e anotando, riscando, escrevendo, fazendo argumentações, pontuações, análises no próprio livro do que a gente, né, das ideias, das relações, até às vezes de erros, enfim, ou de concorda, não concorda, durante a leitura de qualquer coisa, principalmente nos livros, né? Então, basicamente, essa é a leiturofilia crítica, é uma técnica, na verdade, e foi esse o motivo aí, o principal motivo. Isso sempre fez parte e vai fazer parte para sempre, né, da vida da gente. Esperamos até que a gente consiga ler, e depois mais adiante a gente consegue de novo, né? A gente, nessa época da transição de tecnologia, né? Outro dia, para mim é impactante ainda. Eu estava passando uma matéria sobre questão de tecnologia, de telefones inteligentes, smartphones, né? E aí fizeram alguma pesquisa, vocês devem ter visto na imprensa, que boa parte dos estudantes, eles usam o smartphone para estudar, ou seja, para ler, né? Então é alguma coisa assim, quase impensável você ler num objeto, numa tela aquele minúsculo, sei lá, menos de 20 centímetros. E aí você lembrar e trazer para si toda essa relação íntima com papel, com livro, impresso. Esse cheiro, essa textura que é tão gostosa. E aí surge aquela velha e eterna pergunta, né? Como é que é? O que vai livro. dar isso no futuro? Do livro, que é uma imensa polêmica, né? Isso é uma discussão em aberto. A gente pode até trocar umas ideias aqui. É bem interessante ver esses novos hábitos, né, da turma mais jovem, a intimidade com um outro suporte, enfim. E a questão é, será que até que ponto esse conteúdo se esvazia, né? Como é que isso vai acontecer? Porque é tão rica essa técnica e essa questão que você propõe aqui no verbete, né, da escrita, da anotação e do rabisco do livro, da interação, livro, né? Em cima de um texto que não foi ainda recortado ou fragmentado em textos menores, ou enfim, tem toda uma grande discussão. Ou no arquivo em PDF. Exatamente. Mas vamos lá. A gente tem aqui perguntas já tem nosso tertuliano aqui, teletertuliano bem assíduo. Então ele pergunta na estrangeirismologia como funcionava o lectrum medieval utilizado para a leitura. O lectrum medieval, lectrum né, de leitura, era aquela estante alta, sabe, que a gente vê muito em ilustrações, né? Aquelas iluminuras que tinham, aquelas miniaturas que tinham nos livros, e tem muito, a gente foi ler alguns livros de história da leitura, da escrita, com ilustrações, tem muitas pinturas da época, principalmente, né, no período medieval, desses lectrums, que ficavam basicamente dentro das bibliotecas dos mosteiros, né? E onde um monge copista ficava, né? Até o Cade tem uma figura ali. O monge copista ficava
trabalhando, né, copiando o livro, que ele copiava, né, enfim, os livros eram reproduzidos, a prensa, né, foi de 1450 em diante só, né, com Gutenberg e os alemães lá. Então, os livros eram todos reproduzidos através de cópia, né. Então, essa mesa, essa estante, então, que era chamada de lectrum, que era onde, às vezes, se debruçavam esses monges copistas e leitores, e que cuidavam das bibliotecas dos mosteiros, às vezes por uma vida inteira, né? Eles ficavam dia após dia, uma vida inteira, fazendo esse trabalho, e que foi importantíssimo, porque isso garantiu a preservação, né, de muita coisa da cultura clássica que teria se perdido se não fosse esse trabalho deles. Copistas, né? Agora, na estrangeirismologia, em relação ao Philobiblon, exaltando o grande apreço pelos livros. Aqui, o Philobiblon é o nome de uma obra. Philobiblon é do grego e significa amor pelos livros, o amor pelos livros. Essa obra foi escrita por um monge, um escritor inglês, ele era monge, beneditino, bibliófilo, chamado Richard de Bury. Olha, ele é do século, ele nasceu em 1287, é período medieval, em 1345, na Inglaterra. E ele foi, pelo que se sabe, um dos primeiros colecionadores de livros da Inglaterra, né? Uma pessoa que tinha... Porque o livro era raríssimo e muito caro, só assim realmente a nobreza, né, e o clero é que tinha acesso ao livro nesse período. Então, ele foi um dos primeiros colecionadores que tinha uma biblioteca pessoal imensa para o período. E ele foi também, dentro desse livro, ele foi também o que é considerado um dos primeiros precursores de como organizar e de como montar uma biblioteca, que ele descreve nesse Philobiblon. Então, como reunir os livros, como selecionar, como organizar uma biblioteca. Então, foi uma obra muito original, né? E que até hoje é assim, um marco. Ele foi um erudito e foi tutor do Eduardo de Windsor, que foi o rei Eduardo III, né, da Inglaterra. Esse Richard de Bury teve depois assim cargos bem importantes no período do Eduardo III, e inclusive de diplomacia, né, e ele reforçava muito a questão da intelectualidade nesse período aí dentro lá da monarquia, né, do rei, de toda a sua... Então, é bastante interessante. Ele é acessível, hoje a gente encontra ainda esse texto traduzido, Philobiblon. Agora, na fatologia, na página 6, primeira e segunda linhas, você poderia nos falar mais sobre o ato de anotar nas margens dos livros? As anotações podem ser feitas tanto a lápis quanto a caneta? Na verdade, é nas margens das páginas, né, dos livros. E, sim, ela pode ser feita a caneta ou a lápis, mas o ideal é que ela seja feita a caneta, né? Então, uma das coisas que a gente aprende logo é não ter a pena de escrever, de riscar, de mexer, de interferir, né, no seu livro. Eu lembro que a gente tirava os livros da biblioteca na escola e eu tinha que me segurar, assim, aí eu usava lápis. Porque eu marcava muito, eu não podia marcar com caneta, claro, o livro que era da biblioteca, e eu ia devolver, né? Então, o ideal é que, se o livro é seu, claro, se é um livro emprestado, você vai ter a elegância de não escrever todo, né, rabiscar todo o livro da pessoa. Você pode até marcar com lápis leve, para depois você fazer as suas anotações, né? E depois apagar, claro. Mas o ideal é você botar a caneta, né? E uma caneta, assim, forte, né? Que é um tipo de caneta que a gente usa aqui, com aquela ponta porosa, né? E que você, então, com uma ponta um pouco mais fina, para você realmente deixar ali o seu rastro, né? Grafo pensênico também das suas ideias e da sua criticidade sobre aquele livro. Isso é uma técnica, né? Que é super utilizada, a gente usa bastante, eu uso muito. E... assim, concluindo, para passar a técnica completa, além de fazer isso, as partes que interessam, eu vou fazendo uma espécie de índice pessoal, índice meu. Eu faço no final do livro
Você lê aqui, está tudo meio rabiscadão, está feio, mas eu vou colocando as páginas e os temas que me interessam, aí eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Remissivo. Isso. Eu faço um índice para mim. Então, na hora que eu vou trabalhar, escrever, vou precisar de alguma coisa, eu vou nesse índice aqui, que já está tudo maceteado, né? Mas são livros grandes, como esse aqui, do Domênico De Masi, e aí eu já tenho o meu próprio índice para que a minha técnica de leiturofilia crítica é essa, né? Risca à vontade, de preferência com caneta. É bacana para quem tem a oportunidade de frequentar a holoteca aqui do CAEC, é muito interessante você pensar, enfim, pesquisar livro que foi lido pelo professor Valdo, por exemplo, e fazer uma análise, uma leitura-ofilia, uma leitura crítica da crítica que ele fez ao livro, da leitura dele, das anotações, né? E é bem rico, é bem interessante. No próprio holociclo mesmo, né? Não só na holoteca, acervo da holoteca, mas nos próprios dicionários. Dicionários que ele também tem dicionários muito bem comentados, assim, marcados por ele. E aí é interessante você ver a tecnologia, né, por trás dessas marcações. E a gente vai aprendendo, agora, assim, vai decifrando os símbolos que ele usa. Quando ele acha um erro de forma, um erro de lógica. É interessante. Exatamente, que aí tem aqueles símbolos, né, já de que revisão, é uma legenda de revisão. Agora, Eliana, você falou do índice. Explica melhor, assim, em geral, para a gente. Você, no caso, faz esse índice, tipo, no índice remissivo, dos assuntos que interessaram, mas no caso de uma leitura em geral, ou de você estar pesquisando para alguma coisa que você vai escrever ou geralmente sim. Eu tenho feito nos últimos tempos, com alguma exceção, leituras bem dirigidas de acordo com autopesquisa, para os verbetes, para o livro que eu estou escrevendo, para alguma coisa, algum texto, alguma coisa, uma demanda que surge e eu vou buscar. Então, eu já vou preparando o meu índice para aquele processo. Mas, às vezes, eu encontro outras coisas muito interessantes que também eu coloco lá para depois voltar, né, e ir no ponto específico, né? Então, aí lendo, você vai lendo o livro, além de anotar, você vai marcando, né, as páginas e o tema onde você fez uma anotação e uma constatação, ou veio uma ideia, ou fez uma associação interessante, você vai colocando lá essas páginas assim, né, na sequência, claro, e depois eu vou sempre agora mais no final do livro do que no início. Claro, ainda algum assunto específico, vou lá no índice principal e procuro, né? Mas na hora de trabalhar, de escrever mesmo, eu vou lá nesse índice maceteado e encontro os pontos, né? Aí eu boto o número da página e a temática principal, o assunto principal, porque aí eu já vou selecionando e sei exatamente onde ir, né? Ótimo você dar as dicas, porque eu estou perguntando isso porque a gente ouve falar, e é uma dificuldade, né? Muita gente já teve essa experiência de ler obras, depois querer citar, usar, e ou a pessoa perde, ou ela tem um trabalho enorme de novo, de ter que reler, ter que revisitar aquele livro. Com certeza, e às vezes é bom reler, mas às vezes você não tem tanto tempo, não seria uma prioridade, né? Então é super importante essa questão de você anotar o que você pretende usar, principalmente se for uma bibliografia, né? Se você for querer citar, né? Tânia, você quer perguntar agora? Aqui na página 7, na teoriologia. Fala um pouco dessa teoria do Vygotsky, por favor. Tânia, tem muita coisa, né, sobre Vygotsky, mas o que eu vou pensar aqui, né, na questão da leitura? O Vygotsky, então, ele foi um importante, né, vamos dizer assim, propositor na área da psicologia, da educação, né, tem uma perspectiva sociocultural, como a gente fala da obra dele. O Vygotsky, ele é,
nasceu na Bielorrússia, uma família judaica. Ele nasceu em 1896 e dessomou em 1934, mas a obra dele é muito atual e é muito base para muita coisa nova hoje aí, que se estuda sobre cognição, principalmente uma obra clássica dele é o livro Pensamento e Linguagem. Sobre a questão da escrita, o Vygotsky tem a seguinte concepção, que a escrita, o texto que a pessoa lê não é algo que está pronto, só com o que o autor quis passar. Esse leitor, com toda a estrutura dele, a formação dele, cultural, social, étnica, histórica, do momento histórico e social, vai fazer com que cada leitor interaja, leia um texto, né, de acordo com o seu cabedal de informações prévias. Por isso até que eu coloco ali no verbete, no item, na fatologia, que cada leitor lê um texto diferente, do mesmo livro, porque vai depender muito dessa base, né, anterior que ele tem. E ele coloca assim, até vou ler aqui uma pequena frase que vai falar melhor do que eu. A concepção de leitura enquanto interação entre, né, leitor e autor, assume que o sentido não é algo pronto no texto, mas é produzido pelo leitor a partir de seus conhecimentos prévios, de seus objetivos e de sua ação sobre a materialidade linguística presente no texto. Ele diz também que toda leitura, né, é um processo de construção de sentido entre o leitor, que é um ser individual e social, o texto, que é um produto individual, mas determinado histórica e socialmente, e o autor, que é um sujeito também, né, condicionado historicamente. E que a leitura, a aprendizagem, a cognição do que está ali escrito, né, ela é um resultado de uma interação dessas três questões. O leitor, o texto e o autor. São três elementos sempre que estão interagindo. E que isso, né, ele faz isso também para outras questões, não só para leitura, mas em termos de leitura, isso é muito forte, assim, Vygotsky traz uma compreensão muito interessante, né, de como é que se constrói, né, a cognição e o pensamento e a leitura, como às vezes fazendo essa ponte, né, entre o pensamento e a linguagem na construção da própria cognição. Quem se interessa mais, tem muita coisa sobre Vygotsky, é só ir dar uma procurada, né, até mesmo na internet, selecionando, né, boas fontes na internet, a pessoa pode aprofundar um pouco mais, Tânia. A gente tem bastante livro aí na Holoteca, no Holocico de Vygotsky. Sobre ele, né? Ele foi uma figura muito interessante, né? Ele foi um pioneiro, um revolucionário. Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigada, Tânia. Quer perguntar? Na página 8, em sindromologia, por que você escolheu a síndrome do ansiosismo para colocar aí? Porque o ansiosismo é uma das coisas que, na minha opinião, dificulta a leitura de uma forma profunda, crítica e trabalhada dentro dessa técnica aqui da leiturofilia crítica. Então, às vezes a ansiedade de ler vorazmente, né, mas sem... eu posso ler vorazmente com criticidade e ler avidamente sem criticidade. Então, isso interfere. E principalmente pensando aí nessa geração digital, né, tão ansiosa de não ter mais paciência, né, e às vezes o tempo interno que um livro exige. Um livro exige um tempo, né, intraconsciencial maior, de dedicação, enfim, né, de construção daquilo, de até, né, essa técnica de marcar, escrever, do que um vídeo. A gente falava até hoje de manhã na minha tertúlia, que hoje, a Dulce falou que os jovens estão estudando, e muitos jovens estão estudando, né, num pequeno telefone celular, ou, né, enfim, um aparelhinho muito pequeno. E hoje, assim, eles estão buscando muito mais vídeos e processos instantâneos, sintéticos, assim, né, super esquemas, mapas mentais e coisas do gênero para os estudos,
pela questão da velocidade, né? Que eles estão com dificuldade de abrir espaço para esse tempo interno que o livro precisa. Meu filho é um exemplo, mas felizmente as coisas estão revertendo. Ele, né, claro, geração digital aí, tudo muito rápido, muito imediato, computador, etc., enfim. E aí ele escolhe fazer um curso que é leitura pura, né? Pelo menos grande parte do curso, que é direito. Então, agora ele está redescobrindo, e o prazer, inclusive, e a necessidade, que ele não tem saída, de ler, de se dedicar horas e horas e horas à leitura, né? E não apenas mais conseguir estudar por esquemas, por sínteses, por tópicos, enfim, né? Então, e a gente vê que isso tem muito jovem lendo, claro, a gente vê, felizmente, pela quantidade de livros vendidos, né, para essa faixa etária, mas tem muitos jovens que, por conta dessa síndrome do imediatismo, do ansiosismo, têm dificuldade com a leitura de um livro mais consistente, mais denso. O que você pensou, Adriana, quando você leu? Não, eu fiquei pensando assim, que não, pode ser o oposto, a leitura pode ajudar no ansiosismo também, né? Isso pode. Agora, a questão da questão digital, estava lendo uma reportagem que tem pesquisas já científicas mostrando que os alunos, hoje em dia, o tempo de atenção diminuiu bastante, os professores estão sentindo isso em sala de aula. Alunos excelentes não conseguem mais ler muito tempo, nenhum livro não conseguem mais, porque tudo é muito rápido. E ainda mais a questão de tudo teclado por mensagem, tudo escrito, tudo cortadinho, né? E isso está dificultando outras questões cognitivas também, aprofundamento do raciocínio. O raciocínio é muito superficial, muito rápido. Então, essa questão de voltar o pessoal a ler, eu acho que a questão não é questão de digital, ou sei lá, tem gente que não gosta de papel, porque está desperdiçando, mas uma coisa é ler naquele, né, celularzinho pequenininho, outra coisa é pegar um livro, aqueles leitores digitais maiores, que dá até para fazer, hoje em dia dá até para fazer anotações. Fazer anotações, um Kindle, então, mesmo usando a questão um iPad, né? Isso, um iPad. Então, mesmo usando o digital, tem que saber usar. Né? Não, o próprio PDF da vida, tem programas que você pode anotar, com certeza, você pode. Então, conseguir saber isso. Aproveitando, eu acho que podia ter, na página 7, voluntariologia, podia complementar o voluntariado heterocrítico das outras revistas também, né? O de saúde consciencial, com certeza, com certeza. Aqui foi uma escolha, porque são tantas, né, que aí eu botava todas, ou fazia uma escolha. Ou colocava mais genérico, eu podia botar, talvez, geral, né? Geral das revistas. Com certeza. Fiquei devendo aí para as outras. Felizmente, para as muitas revistas que estão, né, surgindo periodicamente na Conscienciologia. Tá certo, publicações conscienciológicas. Né? Pode botar, né, Eliana? Dá para incluir ainda. Ainda dá tempo. Obrigada, Adriana. Agora, sabe que eu fico me perguntando sobre essa crítica que a nossa velha guarda, né? Estou me colocando aí na velha guarda, sobre essas perdas cognitivas e as perdas dos jovens. Mas eu me pergunto até que ponto a gente tem capacidade de avaliar os ganhos de atributos que a gente nem conhece ainda, que eles estão desenvolvendo e que a gente, como não consegue avaliar. E essa coisa da capacidade múltipla de apreensão de muita coisa, enfim, de atenção dividida, porque eles têm atenção dividida. Né? Mas deve ter muita gente estudando isso, mas é alguma coisa que me intriga. Eu falei, puxa, deve ter, que nem os atributos dos serenões, né? Que a gente... Acho que a gente não consegue ainda avaliar. O que seja. A gente está muito imerso nisso ainda, né? A gente está ainda nos nossos, tentando desvendar Agora, uma coisa é fato, Dulce. O dicionário cerebral é pobre. E a gente percebe que eles leem, então é uma espécie de analfabetismo funcional bem mais grave, porque tem palavras, expressões, ideias que eles não compreendem, por não terem esse lastro anterior que a leitura desde a infância vai dando para a gente, né? Isso que é importante ler desde muito cedo. Dulce, eu acho que, como tudo, é questão de equilíbrio, né? De tudo bem, claro. A gente vamos usar a parte do digital que nos ajuda, mas não esquecer de ler o livro todo, ler, entendeu? Livros mais profundos. Eu acho que essa é a questão. No 8 nem 80, né? Tem como retroceder. E essa questão que eu faço muita comparação, claro, meu caso
particular, e acho que muitos aqui talvez presentes, eu passei a minha infância até os meus 14 anos sem televisão, porque onde eu morava não tinha televisão, era rádio. E então, o acesso a alguns textos e que, por exemplo, sei lá, vou falar aqui Monteiro Lobato, por exemplo, que é bem clássico, né, que foi para a televisão. E então essa questão da leitura crítica, de todo modo, mesmo você criança, né, você tem ali é tudo que você já falou, e até a pergunta da Tânia, enfim, você constrói o seu livro, né? Cada um constrói o seu livro, reescreve o seu livro quando lê. Então, uma coisa é você fazer isso sem ter já uma tradução daquilo em imagem. E a outra coisa é ter ou não ter essa tradução. Ou seja, aquela história que muita gente comenta, né? Foi ver tal filme de um livro que leu antes e, puxa, faltou tanta coisa, foi tão distorcido, distorcido. Ficou empobrecido. Sabe, Dulce, que isso é verdade. Assim, eu li toda a obra do Monteiro Lobato, infantil, porque eu gostava, né? Fui lendo, assim, eu ia para a biblioteca e ia pegando um por vez e li toda. Depois eu ainda tive tempo de ver na televisão aquela primeira seriado, né? A primeira transcrição, assim, né, para a televisão da obra dele. Gente, era tão pobre, dava uma pena, assim, sabe, empobreceu demais, era tão rica aquelas descrições da Emília, do Visconde Sabugosa, aquelas viagens, né, deles, e aquele mundo. Realmente, eu acho que tem uma perda, mas também, por um lado, populariza, democratiza, né? Muita gente foi ler depois de ver. Tem esse lado que é bem interessante. Sempre tem, né, as duas. A pescagem ao contrário, né? Mas é isso, vamos lá. Em fatologia, professora Eliana, na página 6, 7ª e 8ª linhas. O que mudou com o advento da leitura silenciosa a partir da Idade Média? Sim, isso é interessante quando a gente lê, né, a história da leitura, da escrita, da intelectualidade. Eu não sabia disso. A leitura silenciosa, introspectiva, individualizada, ela é alguma coisa, não esteve sempre na história da humanidade. Ela é uma coisa recente, pode dizer que é dos últimos 4, 5 séculos, porque muito poucas pessoas sabiam ler. E raros eram os livros. Então, a leitura ela era oral. Reunia a família, os empregados, né, os serviçais, enfim, ou o grupo ali, os diversos grupos, ou o pessoal do clero, enfim, variava, né, ao extremo. Às vezes, tudo isso junto, e alguém lia, né, ia lendo em etapas, às vezes por vários dias, enfim, meses, as obras. Então, era muito poucas pessoas, eram raras mesmo as pessoas que tinham o seu próprio livro e faziam essas leituras silenciosas. Então, isso é um advento recente. E a gente eu não imaginei que isso fosse uma coisa que delimitou, foi um divisor de águas no processo, né, da leitura e da cognição, né, e da relação nossa com o conhecimento através dos livros. Então, é algo bem recente esse processo da leitura silenciosa, individual, né? Inclusive, algumas linhas religiosas, principalmente o catolicismo, não recomendava a leitura silenciosa, como se fosse alguma coisa perigosa, né? A pessoa só com as suas minhocas na cabeça pudesse ficar pensando outras coisas, enfim, que a leitura deveria ser sempre oral, sempre com grupo, e nunca a pessoa ou evitar ao máximo a pessoa sozinha lendo com o próprio livro. Por questões, enfim, aí acho que, claro, né, o conhecimento sempre foi algo que ameaçou o dogma religioso, os dogmas todos e as crenças, né, religiosas e qualquer processo dogmático. Então, talvez por isso, né, não recomendavam ler. E a mulher, então, nossa, nem pensar, né? As mulheres foram alfabetizadas bem depois, com exceções, né, da turma aí
da nobreza, da realeza, né, algumas poucas mulheres no clero, as mulheres foram, né, só tiveram acesso à alfabetização e à leitura depois dos homens também. Agora, na fatologia também, na página 6, 9ª e 10ª linhas. Quando surgiu a invenção dos óculos facilitando a leitura até a idade avançada? O óculos é uma invenção também da Idade Média. Agora não vou saber exatamente o ano, eu tenho até no outro verbete que é medievo, que é sobre a Idade Média, tem lá, o óculos tem até o ano. Mas, se não me engano, é 1200, em torno de 1200, 1300, acho que é mais 1300, que o óculos, então, nossa, ele fez toda a diferença, né? Porque a partir de uma certa idade, as pessoas não conseguiam mais ler. E vocês imaginem com a iluminação precária, principalmente, né, à noite, como dificultava, né, como os olhos eram comprometidos. Então, os óculos e as lupas facilitaram demais esse processo. E foi uma invenção que ocorreu durante a Idade Média. Agora, em tematologia, ele pede para você esclarecer por que o tema do verbete é neutro. Sim, porque eu trago alguns aspectos, né, também nas listagens, de alguns processos que não são só homeostáticos em relação à leitura, ou seja, eu também falo da leitura acrítica, né, da leitura de cabresto, enfim. Então, como esse processo às vezes não é só totalmente homeostático, né, a leiturofílicos, acríticos também, não só críticos, né, então a opção foi por colocar o tema como neutro, que aí ele dá, isso é uma técnica também da enciclopédia, né, te dá mais assim, liberdade, te dá mais amplitude para você também trazer outros aspectos ligados ao tema que não são só homeostáticos. Né? Mas acho que aqui concordo que preferencialmente, né, é homeostático o processo, mas tem algumas coisas que não são. Agora, em relação à fobiologia, como podemos ajudar pessoas fóbicas à leitura? Pois é. Então, aqui acho que tem várias situações, fobias, desse caso, que são bastante sérias e que exigem uma intervenção, né, clínica e mais especializada, e pode envolver até mais do que um profissional. Né? E ela não vem, uma leiturofobia mais séria, não vem sozinha. Às vezes tem o processo todo de resistência à escola, né? E, enfim, tem outras coisas associadas dessa, às vezes, provavelmente criança, né? Quando acontece isso, que aí você tem que olhar de uma forma mais ampla. Agora, a leiturofobia, né? Em geral, aí, eu acho que é o processo da educação mesmo, né? A leitura é um hábito que a gente aprende e desenvolve, né? A leitura é algo aprendido. O gosto pela leitura, o prazer, a utilidade da leitura, a técnica de leitura é alguma coisa aprendida. Eu acho que no momento em que a gente tornar isso mais acessível a todas as pessoas, desde muito cedo, até eu falo alguma coisa aqui, né, de disciplinas escolares desde muito cedo, colocando isso muito forte, né? O processo da leitura e leitura crítica, acho que a gente vai, aos poucos, evitando adultos e jovens, né, fóbicos que corram, né, em um livro. Tem uma propaganda que eu ouço na rádio, já repete muitas vezes, que já cansou dela, que um amigo e uma amiga se encontram, ele diz assim, você buscou livros, né, 3 livros na enciclopédia, você não está conectada, não? Assim, o colega brinca, né, com a moça, assim, que é isso? Eu sou super conectada, sim, mas livro é uma coisa diferente, livro é uma viagem, livro é um mundo, e aí incentiva a leitura, né? Então, a gente pode perceber que pode ter um pouco de fobia aí, né, ao livro, ao papel, ao livro maçudo, né, denso, de algumas faixas etárias aí, mas eu acho que isso é porque a gente deixou alguma coisa aí no caminho, né, não se deu a devida atenção, no sentido amplo, assim, do jeito que a educação, que as escolas, que os currículos, e as famílias também, né, porque a leitura também começa dentro da casa da gente, que a gente aí deixa isso como uma coisa menos importante.
Nesse sentido, tem um movimento interessante, né? Pró-leitura desde cedo. A gente observa assim nas feiras, né? Bienais, nas escolas, né? Em geral. Vamos torcer para isso equilibrar, né? É que tem uma citação, eu não sei de quem é, famosa, que é que se você não gosta de ler, foi porque você ainda não encontrou o livro certo. Então, acho que assim, se você quer ajudar uma pessoa, estimular alguém a ler, não pode ter preconceito de que tipo de livro você vai dar. Às vezes, você precisa dar um livro que a pessoa tem afinidade àquele tema, mesmo, né, para ela começar a gostar do processo. Então, vai pelo tema, entendeu? Então, isso eu acho que é mais por causa disso, porque a pessoa que lê mais e tal tem preconceito por alguns tipos de, né, de livros. Então, acho que isso seria interessante. Pode ser por aí. Entendeu? O que pode interessar, né, aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, né, entre os interesses, ou aquele adulto, aquele idoso, né, porque não? E esse assunto é controverso, né, porque, por exemplo, eu falei até da Bienal ainda há pouco, né, comentei. Eu tive uma experiência recente vendo um episódio que me marcou. Eu não pude fotografar, mas tinha na última Bienal em São Paulo, do Bienal do Livro, tinha um desses estandes bombando de gente, filas quilométricas em volta e tal, e só jovem, né? O público-alvo, em geral, é jovem, é um público bem específico. E eu passei e tal, e finalmente eu entendi o que era, o porquê daquela fila. Não era autógrafo, não era nada disso. Até tinha muitas filas para autógrafos de autor, ou até simplesmente para comprar o livro, né? Desses best-sellers, enfim. Tem muitas editoras focadas nisso. Mas a cena que eu vi foi quase chocante para mim, porque a fila era de adolescentes para sentar numa poltrona. Eu não vou saber aqui traduzir, nem lembro qual era o título do livro, nem qual era a editora, mas obviamente que aquilo devia ser algum grande personagem de alguma série best-seller. Então a fila era para sentar numa poltrona de chumbo, que era um trono, na verdade, todo trabalhado com espadas, enfim, era um negócio assim totalmente baratrosférico. Então eles sentavam ali, faziam pose, e aí faziam selfies, e os amigos também, e aquilo era o evento. Então, assim, se por um lado é interessante, porque coloca aquele jovem, aquela parcela, né, em contato com a leitura, porque não sei se de outra maneira eles comprariam um livro, leriam. E dentro do que você falou também, mas você vê o que tem por trás do negócio. Muita ambiguidade, é muito esquisito, porque vai distanciando, né, da questão da leitura em si, da leitura, pela apreensão do conhecimento, né? Tem todo um floreamento no entorno. E olha, não é questão de preconceito, mas não é só porque é um livro que é bom, né? Tem livros que são verdadeiros lixos. É a minha opinião pessoal, né? Eu estou aberta a heterocríticas. Claro. Tem muito livro que é muito ruim. Então, realmente, não é... Claro, a pessoa pelo menos lê alguma coisa, mas tem textos, né, que realmente não acrescentam nada. Então, ler o leitor, o crítico, né, a leiturofilia crítica, ele faz a seleção, é a seletividade do que ele vai ler, né? Então, não, essa cena me levou assim, eu falei, puxa, é o leitor com os réus aqui representado. E tem essas séries, né? Sem querer também ter preconceito, mas é um negócio tão óbvio, tão evidente. Essas assim, séries de coisas tão... Daquele afã, sabe? Fazer aquela poses, imaginem as poses, né? Eu parei para ver, assim, uma ou outra. E são textos, assim, e são histórias bélicas, violentas, a gente sabe que se passa numa suposta terra antiga, média, sei lá, tem de tudo um pouco, né? Tem vários. Isso dá muito dinheiro para as editoras e para esses autores. Então, é uma literatura muito oportunista também, sabe? E a gente tem que dizer isso, mas, né, doa quem doer. Aproveitando que você fala na questão da escolha da leitura,
Casualmente, esses dias estava entrevistando o Maurício de Souza, né? O criador da Cebolinha. Então, perguntaram para ele, e ele disse assim, claro, vendendo o peixe dele. Claro, deve ser, cada um escolhe o que quer, mas pode começar pelas histórias em quadrinhos. É um bom começo, porque alia ao texto a figura. Então, é evidente que ele estava ali produzindo e divulgando a sua obra, mas é um bom começo. Geralmente, muitas crianças começam a ler através dos gibis e das histórias em quadrinhos. É o caso de muita gente também, com certeza. A gente lia muita história em quadrinhos. Agora, professora Eliana, na antagonismologia, na página 8, ela pergunta se você poderia falar sobre os antagonismos leitor-citador, leitor-autor, leitura crítica prazerosa, leitura crítica obrigatória. Aqui eu me refiro ao seguinte, aquele leitor que na hora que ele vai escrever, ele apenas reproduz, apenas cita assim, o texto fica a gente pega livros assim, que é uma série de citações de outros autores, e você às vezes não consegue enxergar onde é que está, né, as ideias daquele autor, daquele leitor, depois autor. E leitor-autor é esse leitor, então, que lê muito, né, mas aquilo tudo faz a base para que ele, né, possa ter as suas próprias ideias. E a leitura crítica prazerosa, a leitura crítica obrigatória, é quando a gente lê, né, criticamente um texto, busca aquilo por gosto, por prazer, porque aquilo é algo que a gente quer, deseja, enfim, né, busca aquilo, vê o valor daquilo. E a obrigatória, quando geralmente dentro das escolas eles são obrigados a ler aquela série de livros, assim, a gente vê que às vezes eles leem de uma forma bastante, né, assim, sem prazer nenhum. Aquilo é uma mera obrigação para cumprir um dever escolar, enfim, e, né, infelizmente, às vezes, acho que aí talvez faltaria um pouco de sensibilidade da escola, de não apenas colocar lá uma lista de livros, vamos dizer assim, clássicos, né, que é o esperado, a literatura, enfim, brasileira, vamos falar o caso do Brasil, mas talvez trazer outras coisas, não tão obrigatórias, mas mais interessantes. Eu vi isso na escola do meu filho, principalmente no ensino médio, né? Não foi no ensino fundamental, foi no ensino médio. Eles propuseram uma série de livros muito interessantes, muito diferentes, assim, fora do tradicional, que é importante também, né, de textos mais clássicos da literatura brasileira, e eles puderam escolher. E depois eles fizeram um desafio que isso eu achei mais legal de tudo. Uma das notas, talvez a principal nota daquele ano, né, na disciplina de português e literatura, era eles escreverem um livro. Então, eles escreveram um livro. Eu sei que eu acompanhei, né, meu filho, enfim, fazia a revisão para ele, não, escrevi por ele. E assim a gente viu como eles descobriram, né, que também, além de ler uma boa história, como era legal poder inventar e usar, enfim, todas as coisas, né, que eles tinham na cabeça. Eu até vi de alguns colegas deles também, mas isso, de alguma forma, parece que tirou assim essa coisa da obrigatoriedade. Eu vi que ele fez aquela tarefa com muito prazer. E ele descobriu que ele podia produzir alguma coisa também, que outras pessoas podiam ler e gostar do que ele tinha escrito. Ana. Oi. Na página 7, binomiologia, lá embaixo, esse segundo binômio aí, leitura do mundo, leitura dos registros sobre o mundo, você amplia? Sim, aqui é uma brincadeira, né, de palavras, Socorro, né? A leitura do mundo, né, que a gente faz é uma coisa assim mais ampla. Que leitura, que percepção, né, que visão que eu tenho do mundo, né, como é que eu leio o mundo atual, as coisas aí. E a leitura dos registros do mundo é quando eu leio o que está escrito, né, sobre a vida, sobre a existência, sobre a nossa realidade. É só uma ideia assim para trazer um toque assim de uma brincadeira de palavras mesmo, um jogo de palavras, né? Mas é bem interessante esse binômio, né? Porque é a leitura do mundo que alimenta os escritores, não é isso?
É a os leitura autores, do mundo deles, na visão deles, que alimenta os textos, que fazem com que, né, as histórias e os textos todos, né, de toda a natureza, enfim, não só a literatura, a ficção, mas também textos científicos de análise que estão aí. Agora, professora Eliana, a gente tem uma pergunta sobre a agenda de eventos do CAEC. Ele pergunta sobre a agenda dos eventos, né, do CAEC do mês de janeiro. Ele fala que tem interesse no acoplamentário de 5 de janeiro e pergunta quais outros eventos terão na semana anterior e posterior. E também dinâmicas, quais estarão disponíveis nesse período. Você aí, enquanto responsável sim, a gente até, técnico-científico, se não é preparou isso? um pouquinho para essa pergunta, porque a gente teve assim, né, no início aqui foi dito que haveria essa questão. Então, rapidamente, em janeiro, tem 3 excelentes eventos para esse teletertuliano, além dos acoplamentários durante o mês. O primeiro deles é a Escola do Parapsiquismo, que é um curso interessantíssimo com vários módulos, cujo primeiro módulo inicia em janeiro. Vai de 7 a 11 de janeiro de 2015. Outro curso interessantíssimo também é a Reciclagem das Posturas Monárquicas, que acontece 2, 3 e 4 de janeiro. E esse curso já tem várias edições temáticas, e esse de janeiro é sobre a monarquia hispânica. E tem também, imperdível, um curso novo, inédito, que é o curso de campo do CAEC, que vai se chamar curso de campo de automegafonização. E vai acontecer no hotel, aqui o Hotel Interlude, uma boa Interlude, que é o hotel que está sendo concluído aqui, né, na Cognópolis, com os epicons Moacir Gonçalves e Everton Santos, também nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. Então, é só uma palhinha, você entra em contato aqui com o CAEC, ou no site do CAEC, www.caec.org.br, que você vai ter mais da agenda. E as dinâmicas acontecem todo o tempo, você chega aqui, vai na recepção do CAEC, ou de outras ICs que você, por acaso, visitar, e você peça pelas dinâmicas do dia, as que admitem visitação, que são abertas, e você pode participar, sem dúvida. Na página 6, Fatologia, no final da terceira linha. O programa de aceleração da erudição PAI da Reconsciência. Você poderia falar um pouco desse programa? Esse programa é da Reconsciência, ele já tem, né, bastante tempo, e eu acho um dos processos mais interessantes aqui em termos de estímulo, né, de leitura e de análise, né, de erudição, como já dizia, programa de aceleração da erudição. Então, esse programa da Reconsciência, que é o +C, reaprendência, desculpa, obrigada, Fernanda, da reaprendência, e está errado aqui, né? Nós temos que corrigir. Dá tempo. Obrigada, Fernanda. Esse programa, ele escolhe temáticas, né, interessantíssimas. Agora teve um recente sobre saúde. Então, são vários livros sobre saúde. As pessoas fazem por EAD, as pessoas de fora podem fazer, o que é muito interessante. Leem os livros indicados e, mensalmente, há uma aula, né, debate sobre a crítica, enfim, aprofundamento. Um professor traz um aprofundamento e os alunos interagem. Já teve muito interessante, eu participei de um sobre questão de história, né, e falando sobre a questão dos cátaros na Idade Média, as heresias, e teve já de vários tipos, teve sobre as etnias, sobre italianos, franceses, enfim, né, e é contínuo. Então, é só ficar atento no site da Reaprendência, que tem sempre uma novidade aí em termos de PAI para as pessoas fazerem, principalmente o pessoal que não mora aqui em Foz. Inclusive ficam gravadas as aulas, né? Alguns você pode acessar. Depois acessar, baixar o curso, né? Tem alguns clássicos da filosofia. As primeiras turmas eram com os clássicos, né? Da filosofia começou em geral. Com os clássicos, né? De várias áreas, filosofia, depois teve política, teve inúmeros já edições, né, sobre parapsiquismo. Assim, isso. Agora, em estrangeirismologia, na página 6, segunda linha, você poderia aprofundar sobre o modus operandi técnico do leitor atilado? É um pouco tudo isso que a gente já falou, né, das várias técnicas que o leitor
atilado, o leitor que vai transformar a sua leitura numa técnica de registro, de ampliação da cognição, para tornar aquilo depois uma fonte, né, de uma base de dados para as coisas que ele vai escrever, que ele vai, enfim, vai ampliar. Então, é isso, desde essa questão de escrever no livro, e colocando as suas ideias, as suas heterocríticas, riscando, marcando o livro, sem medo, sem dó, né? E também essa ideia de fazer esse índice maceteado e outras também, muitas outras que a gente tem, por exemplo, como a gente depois vai usar esse livro e vai precisar da bibliografia dele, um fichamento mais exaustivo, já conta o número de referências, bota lá no início do livro, o número de notas, quantas tabelas, se tem índice onomástico, se tem índice remissivo, enfim, nessas coisas que depois você vai precisar, não precisa voltar ao livro, contar tudo de novo, enfim, você já deixa o seu livro maceteado para ser usado. Adriana, você quer contribuir aí? Oi, eu queria fazer uma pergunta para você na página 7, em parafatologia. Na terceira linha, o que você acha? Qual o fato de ler apenas na condição de lazer e passatempo? Eu acho que isso é melhor que nada, né? É melhor que não ler nem para o lazer e passatempo. E claro que às vezes a gente ficou meses numa pesquisa, enfim, quando a gente está fazendo aí, né, um mestrado, né, doutorado, não tem experiência, a gente lê só sobre aquilo, chega... Final, você pega assim, uma coisa bem diferente e para ler aquilo como um passatempo, como um lazer mesmo. Não tem problema, mas isso ser a regra, você só ler como passatempo e lazer, eu acho que você está perdendo uma oportunidade, né, de tirar mais proveito daquela leitura e talvez ser um pouco mais seletivo até naquilo que você lê. Se você não, eu pensei diferente, eu pensei que é o contrário, assim, não o contrário, que na hora de eu fazer uma leitura de lazer, eu saber escolher os livros. Não necessariamente você só lê porque você tem uma pesquisa para fazer, um trabalho para fazer, né? Que aí você até é bom para você ampliar as ideias, né? Às vezes uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o que você está pesquisando, você traz ideias de outras áreas porque você está estudando. Mas aí eu nem consideraria passatempo e lazer. E assim, você vai olhar uma outra coisa. E não assim, né, você vai buscar alguma outra ideia e você acaba trazendo para aquilo. Porque, olha, eu não sei você, não sei os tertulianos, eu não consigo ler alguma coisa assim, sem de alguma forma estar fazendo elucubrações, estar arriscando alguma coisa. Pelo hábito da revisão, eu já vou revisando tudo que eu acho. Então, sabe, é um hábito. Não, é um hábito que é meu, não sei se mas isso é geral. Sabe o que eu fico pensando? É que é como se fosse oposto. Se eu fosse ler, não necessariamente é lazer, entendeu? Sim, tomar com mais cuidado. Por exemplo, sabe que livro que eu gosto de ler por lazer? De psicologia. Pois é. Então, assim, tomar cuidado, assim, para não passar essa ideia de que é sempre uma coisa de obrigação, de trabalho e tal. Acho que aqui fica o que eu pensei quando eu escrevi é assim, aqueles livros assim que leituras mais melífluas, essa altura do campeonato a gente lê romance, água com açúcar, aquelas coisas assim de fácil vendagem, aquelas coisas de autoajuda basiquinhas que você lê numa sentada de aeroporto quando você espera, sabe, até bota fora. Esse tipo de leitura que eu acho que eu me refiro aqui enquanto só ler isso, né? Isso nesse sentido. Mas eu concordo, é muito interessante a gente ver outras visões sobre esse tema, né, para a gente até repensar, às vezes, algumas posturas, né? Que podem ficar até um pouco radicais, mas não é essa ideia, não. Eu tenho muito prazer hoje de ler livro de história, e pode ser história mais densa, desse tamanho, é assim, deleite puro para mim, né? Nesse sentido. Então, concordo que a sua abordagem é bem legal para quem está nos ouvindo aí. Porque tem essa coisa de desmistificar, né, a questão da leitura, né, Eliana? O que você pensa? Tem muita gente, eu conheço gente que tem ojeriza, tem pavor de entrar em livraria, porque
porque acha que aquilo é muito para ela, ou que ela não dá conta. E tem aquela pessoa que tem dificuldade, que não teve oportunidade de ter uma educação leiturofílica, vamos dizer assim, né? Então tem que ver essas nuances, né? Toda a diversidade, né, consciencial. Então tem todos os tipos de casos. Nós, na conscienciologia, não só na conscienciologia, em muitas áreas, a leitura é muito valorizada, incentivada, apreciada, é um valor para nós. Então, isso parece que já está resolvido, mas para muitas pessoas não. Para muitas pessoas não. Não tá, eu concordo. E é preciso a pessoa entender ainda que é um desafio, mas que aquilo pode ir aos poucos, né? Começa lendo, igual a gente faz quando está aprendendo uma língua, não é verdade? Começa lendo um livro mais levinho, talvez para jovem ou até infantil. Eu me lembro de eu fazer isso, já adulta, mas não domino muito, vou pegar um texto mais levinho. E assim pode acontecer, né? A pessoa ir pegando o livro mais, até ela adquirir aquele gosto, né? E porque se a pessoa que não tem o hábito, não está acostumada a ler, vai querer pegar um calhamaço, um tratadão, e ela pode ficar assustada até, né? Largar, abandonar e achar que é muito difícil. Não necessariamente, ela pode ir aos poucos, né? Se acostumando, se reeducando, não é verdade? Você quer perguntar? Eliana, ali na página 7, Teoriologia, você fala sobre a teoria vygotskiana sobre leitura e cognição? Eu já falei, né? Mas a gente pode retomar aqui rapidamente que a proposta, o Vygotsky foi um pensador, né? Um educador, enfim, um filósofo. Você pode colocar vários contextos da obra dele, importantíssimo, né? Mas a questão específica da leitura é toda a obra dele em relação à construção da cognição, né? E a importância da concepção da leitura enquanto alguma coisa que não acontece isolada do contexto de quem lê, né? Do próprio leitor e do próprio texto em si. Então, ele coloca como uma perspectiva sociocultural, ou seja, cada leitor vai construir o seu texto, o seu entendimento daquele material que ele está lendo a partir de toda a sua história pessoal, da sua inserção sócio-histórica, cultural, étnica, né, de vida. Né? E, da mesma forma, o texto, né, um texto neutro, simplesmente ahistórico, não, é um texto inserido dentro de um momento histórico, social, ideológico, específico, enfim, dentro de um paradigma. E é a mesma coisa o autor. Né? O autor desse texto, que esse leitor lê, também não... quando produziu essa obra escrita, também trouxe ali toda essa sua bagagem, essa sua inserção sócio-histórica. Então, que a leitura é uma construção, basicamente, social, cultural, histórica, individual e, né, vai depender de cada pessoa, de acordo com o que ela já traz de bagagem. Ou seja, cada leitor é um leitor diferente para cada livro. Obrigado. Bem, agora, Eliana, na parafatologia, página 7, quarta linha. Você pode falar sobre as parapercepções anotadas durante a leitura? Olha, eu vejo algumas pessoas comentarem, e também acontece, né, comigo, você está lendo alguns tipos de texto, algumas coisas, até revisando, enfim, todo tipo, né, de processo que você está lendo, de perceber as conexões né, as evocações que você faz, as conexões, e ter parapercepções. Então, muitas vezes você tem insights, você tem uma sensação de quase retrocognitiva, você percebe que muda o padrão da energia do local, né, ou a sua pensenidade se altera, enfim, ou você percebe, às vezes, sincronicidades incríveis. Acontece muito, tem um tema, tem alguma coisa, você liga a TV, está lá, você abre uma revista, está lá, você abre um jornal, está lá, o livro daquele tema cai na sua mão, enfim, esse tipo de coisa que, se você perceber isso, tiver, né,
sintonia fina, você percebe que são processos que têm a ver com parapsiquismo, né? De perceber também essas sutilezas. E às vezes são bem ostensivos, né? A gente está lendo alguma coisa e aquilo se apresenta assim de uma forma, e aí anotar isso, registrar, fazer hipóteses, né? Isso também é uma técnica do leitor crítico. Agora, ela, na fatologia terceira linha, ela pede para você explicar o curso Heterocrítica de Obra Útil. E o programa você já explicou. O pai já expliquei, já corrigimos as seis. Então, o programa Heterocrítica de Obra Útil, né, é um curso que já tem há bastante tempo, começou no IPC com o professor Valdo, ele foi até mudando um pouco, eu não fiz, infelizmente, essas versões mais originais. Se ficava, acho que 4, 5 dias, né, enfim, uma imersão, lendo, se escolhia os livros, se lia e se fazia uma análise assim, muito profunda de todos os aspectos daquele livro, daquele autor, enfim. Atualmente, nós estamos tendo algumas edições aqui no CAEC, eu sei que também está tendo em São Paulo, em outros centros do IPC, também por aí, principalmente em São Paulo, mas aqui nós temos convidado autores. Então, tem vindo o autor, então a obra já é pré-determinada para quem vai fazer o curso, e depois há um debate diretamente com o autor, né? Está sendo bem interessante aí algumas edições que a gente tem tido com essa modalidade. A última foi muito interessante, né? Foi Jomana Haddad, né? Que é uma jornalista libanesa, muito o livro interessante. Quem Matou Sherazade. O livro se chama Quem Matou Sherazade. Fez uma palestra, foi excelente. E, inclusive, lendo esse livro, a gente vê como a leitura, né, fez toda a diferença na vida dessa pessoa, né? Como o Fernando Baes também, que esteve aqui, né, e fez esse livro aqui é imperdível, né, dele, a história universal da destruição dos livros. Ele esteve aqui e ele conta no começo do livro que o fato dele ser deixado na biblioteca da pequena cidade, porque a mãe dele trabalhava fora e não tinha com quem deixava com uma prima que era bibliotecária, e ele só tinha como amigos os livros e passou uma infância dentro da biblioteca, que foi, na verdade, um grande aporte, né, existencial para ele, e ele então se descobriu como um, né, defensor aí dos livros, e hoje é um especialista internacional nessa área. Agora, em fatologia, na página 6, segunda linha, ela pede para você explicar como funciona o ato de estabelecer índice maceteado e personalizado na obra útil, facilitando a consulta posterior. Você já falou um pouco, né, Eliana? Mas acho que vale a pena. Bem rapidamente. Quando eu vou lendo o livro e vou marcando, vou anotando, o que eu faço? Eu faço um índice no final para mim. Eu vou anotando, eu vou mostrar aqui o meu bem feioso, mas funcional. Obrigada, Eliana. Aqui. Eu vou anotando as páginas e os assuntos, os temas, o que me chamou a atenção, e na hora que eu vou escrever, precisar, enfim, né, vou voltar o livro para trabalhar com ele, eu vou nesse índice aqui e já pego o filé, o meu filé, né, o que eu já selecionei do meu interesse. Isso então é fazer um índice maceteado para si mesmo. Agora, Eliana, lembrei agora de uma crítica que eu já ouvi, de heterocríticas, de pessoas que reclamam da gente rabiscar os livros. E eu penso assim que é exatamente o contrário. Para mim, é um presente quando eu pego um livro, que nem esse que você mostrou, já canetado, ou com algum índice de outra pessoa. E não sei, assim, eu já tive a oportunidade de herdar livros. No caso, meu pai, né, ele já dessumou e ele fazia muito anotações e índices e é muito enriquecedor você pegar um livro feito, cuja leitura crítica foi feita por outra pessoa. Você é como se fosse um aditivo. Segundo autor. É um plus no livro. Aquela pessoa às vezes lhe dá dicas porque que você não tinha, você não viu, não fez associação. Eu vejo muita gente criticando, mas como assim você rabisca o livro todo? Que história é essa? Imagina, vai estragar o livro. Eu já vi muita gente comentando isso. Então é toda uma questão de talvez até tenha a ver com
com aquela colocação que você fez, né, sobre a Idade Média, da dificuldade de se ter acesso aos livros. O livro era sagrado, gente. Era então, sagrado, era uma coisa assim, intocável. Então, não talvez imagina isso escrevendo. leve a esse tipo de reação, né, de algumas pessoas. De que o livro é alguma coisa assim que você não pode interagir, que você não pode, né, intervir nele também, né? Agora, ela pergunta, que opções você conhece para se registrar anotações pessoais nas leituras dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia? Você conhece sobre a realização de um sumário eletrônico? Não sei se eu entendi. Sobre os verbetes. Sobre os verbetes, assim. Eu vou lendo os meus, quando eu estou aqui na tertúlia e eu estou presente, que eu pego o verbete no papel, né? E que eu sou leitora, eu rabisco tudo, anoto tudo, faço as relações, vem as ideias, eu anoto tudo para aproveitar e as dicas. E quando eu sou revisora, eu anoto mais ainda pela questão da revisão, na questão dos verbetes específicos. Agora, no sumário eletrônico, eu não entendi muito bem se ela está perguntando se eu faria um próprio. Ela pergunta de modo geral se você conhece alguma coisa sobre a realização de sumário eletrônico em relação aos verbetes da enciclopédia. E a pergunta é ampla, né? Eu, particularmente, não conheço de alguém especificamente que fez enquanto leitor. Agora, a gente pode lembrar daquela maravilhosa ferramenta que o pessoal da informática preparou, está em versão beta, né? Em teste, que é a verbetomática. Para quem é amigo da enciclopédia, está disponibilizado, não é isso, Eliana? Isso, para quem é amigo da enciclopédia. E é muito interessante baixa. essa ferramenta, não é na visão da leitura crítica, mas ela, na minha opinião, ela propicia a leiturofilia crítica a partir de listagens que você pode fazer pela verbetomática, né? Você pode selecionar por autor, por seção, palavra-chave por especialidade de verbete, por autor, por data, por período. Então fica muito facilitada essa questão das buscas, né? Porque, não sei o que você pensa, Eliana, mas sobre essa questão que sim, que é uma das ferramentas, né, que tem ajudado bastante, além, claro, das consultas que a gente faz, ainda ao CD, ainda da versão 2013, ainda não saiu uma versão 2014, né, que ali também a gente consegue fazer vários tipos de buscas, assim, né, dentro do que o PDF permite, ou dentro do que a ferramenta que está na enciclopédia lá em CD permite. Mas essa verbetomática, ela revoluciona. Ajuda bastante. Agora, com certeza, gente, a questão da enciclopédia, né? A Eliana aqui, especialista e tudo, outros colegas aí da Enciclosapiens e os verbetógrafos em geral e os leitores em geral. Enfim, conscienciólogos, de maneira genérica. A gente sabe que a questão do aproveitamento da enciclopédia, a gente está aprendendo ainda a ler a enciclopédia, a estudar na enciclopédia, porque ela tem uma tecnologia, uma paratecnologia de conteúdo e forma tão trabalhada e tão inteligente, e o próprio fato dela ter sido bolada para que vários intermissivistas ou conscienciólogos em geral participassem, isso já leva a gente a pensar que deve ter muitas maneiras inteligentes, ainda inexploradas, de se estudar, ler e aproveitar a enciclopédia da Conscienciologia. Então, a nossa teletertuliana, fica aí o convite para você, quem sabe, propor aí algumas técnicas ou desenvolver alguma técnica aí de facilitação, porque é claro que considerando a enciclopédia como ela é hoje, e a gente já tem mais de 420 verbetógrafos, o verbete de hoje é o número 3.175, enfim, dentro dessa imensidão de verbetes e de temas abordados, eu penso que cada um poderia, né? Eu já busquei começar a fazer isso, mas eu nunca consegui de fato.
fazer a minha enciclopédia da Conscienciologia pessoal. E o que eu penso, assim, que eu quero fazer? Um dia eu vou fazer isso, que eu não dei conta ainda. Fazer uma mini enciclopédia para mim de verbetes prescritivos para minha proexis, para minha existência, né? Enfim, eu acho que dá para a gente fazer, ter várias abordagens, focando, aí dando foco aí na leitura crítica, na proexis, no desenvolvimento nosso, né, das nossas prioridades evolutivas. Enfim, é um mundo aí para ser explorado, né? A gente aí fica também o convite, pessoal, na Enciclosapiens, né, Eliana, a gente conversa bastante sobre isso. Na Enciclosapiens, hoje, a gente tem uma prioridade prioritária, que é conseguir trazer um verbete pronto por dia, um neoverbete pronto por dia. Esse é o nosso atual desafio. E para isso a gente tem vários instrumentos e tal. Tem o programa Verbetografia, tem a equipe de revisores, sem a qual seria impossível, tanto sem a verbetografia quanto sem a equipe de revisão seria impossível a gente cumprir essa meta, né, que é uma meta diária. Mas a gente também, não é por isso, claro que a gente tem essa prioridade prioritária aí de curtíssimo prazo diário, mas não é por isso que a gente esquece. A gente sabe, né, resumindo, a gente sabe que tem muita coisa a ser trabalhada, explorada, pesquisada sobre a enciclopediologia que a gente não está dando conta ainda pelo momento evolutivo da IC, né? Não tem nem um ano de existência e a gente justamente está tentando fortalecer a equipe, qualificar a equipe para preparar e fazer com que isso trabalhe de uma maneira mais automática, se é que é possível, para que a gente possa se desembaraçar um pouco mais, ter mais fôlego para trabalhar mais com pesquisa, né? Que eu acho que deve ser um grande foco do assunto enciclopédia da Conscienciologia, né? Se pensar que é Max Proexis grupal, que é uma coisa que está viva, que a cada dia tem uma novidade, tem um laboratório, um Labcom vivo aqui participando, tem que conjugar, é muita, vamos dizer assim, burrice, entre aspas, seria muita falta de inteligência evolutiva não usufruir disso, né? Uma coisa óbvia, é claro, participar intensamente das tertúlias, tertulianos, teletertulianos, mas assim, de uma maneira ou de outra, a gente tentar no futuro aprofundar, né, essas pesquisas, né? Então fica aí o convite para todos, tá? Quem não escreveu ainda, aí a gente tem todo um cabedal de instrumentos, de cursos, né? Tem toda uma equipe preparada aí para ajudar vocês, tá certo? E inclusive para quem, estou vendo aí que tem uma turma que não mora em Foz, não é isso? Pessoal aí de Portugal, é isso? Vocês são da turma do Porto? Ah, que bom, então vocês sabem já, né? Tem o curso Programa EAD, que é à distância, 2 turmas por ano. Então, é bem tranquilo, assim. Bem facilitada essa participação de quem não mora aqui, tá certo? Então, todos convidados, tá? Laura, você quer perguntar? Quero. Eliana, são 3 perguntas, tá? A primeira, na efeitologia, você fala do efeito cosmovisiológico da leitura de livro tarístico. Eu queria saber um pouco sobre esse e o próximo efeito. Mas, primeiro, eu queria saber, assim, esses registros críticos que você faz quando lê os textos, eles te ajudam a fixar o que você aprendeu enquanto lia? Assim, fazer síntese do conteúdo? Também, Laura, mas principalmente quando eu faço associações de ideia, sabe? Quando aquilo que eu li mais alguma coisa que eu já tenho, que eu já pensei, que eu estou trabalhando, dá uma terceira coisa, dá uma terceira ideia, né? E aquilo é que eu geralmente aproveito depois quando eu volto ao livro para as coisas que eu vou escrever. Mas às vezes sim, às vezes eu destaco um nome, uma data, alguma ideia, o que eu não conhecia, isso também ajuda, esse registro ajuda a fixar, concordo, mas o que eu anoto mais é quando eu faço uma associação
né, do que eu tenho, bem como Vygotsky diz, do que eu tenho com o que o autor coloca, e chego numa terceira coisa nova, que às vezes até são ideias, né, às vezes até bem originais, que, né, a ideia original, ela é original no sentido de que você, né, foi buscar já em alguém, junto com a sua vivência, com as outras vivências, com as outras bagagens coletivas, e você chega em uma visão, um enfoque, um ângulo diferente. É só isso, né? Uma ideia original, é um jeito novo de ver as coisas. E atualmente, o que eu mais anoto é isso. Né? Então você faz as associações assim, falando com você mesma, mas depois você anota. Isso. O produto disso você anota. A ideia, a síntese, a chave, eu anoto e boto lá no meu índice, se eu achar que realmente vale a pena, para depois poder voltar lá e encontrar naquele índice que eu faço, né, pessoal, voltar lá e pensar de novo aquela ideia. Tá. Na fatologia, mas na página 7 mesmo, você fala do ato de abandonar a leitura do livro antes do final. Não sei, acho que você já leu alguns tratados do professor Valdo, né? Que enquanto a gente está lendo esses livros, parece que está tendo uma atualização, assim, o cérebro está mudando, né? Está criando novas sinapses. E eu vejo, assim, não só eu, mas muitas pessoas falarem, eu tentei ler o Projeciologia e não saiu do primeiro capítulo, ou sei lá, chegou no capítulo tal, eu não conseguia mais ir para frente. Quais são as hipóteses multidimensionais, assim, de por que isso acontece? Pois é, aqui, o que eu pensei, entendeu? Posso falar do que você, da sua, né, questão específica, mas o que eu pensei aqui quando eu escrevi é o seguinte, que isso também é uma técnica. Às vezes você não precisa ler o livro todo para pegar o que você precisa. Às vezes até é para perda de tempo, ler todo um livro que talvez não, né, o enfoque, enfim, o que ele trouxe não está te interessando, ou você vai num ponto específico. Eu faço isso bastante. Eu, às vezes, deixo um livro em um determinado ponto que eu já vi que, né, já tirei o que eu precisava daquela leitura, ou enfim, começo a ver que há uma repetição, o autor vai seguindo uma mesma direção. Então, é nesse sentido, de uma técnica de que não tem nada errado em não ler um livro de cabo a rabo, se você avalia que não, né, não precisa naquele momento, ou naquele contexto. Você pode até voltar a outro momento e ler ele inteiro. Né? Então, é quase como uma técnica. Agora, por que é difícil ler de cabo a rabo, por exemplo, nos tratados, né? Você falou do Projeciologia, porque ele realmente é denso e ele precisa muita reflexão, né? Você exige que você vá, assim, deglutindo aquele livro, vá processando aquelas coisas, e às vezes não é fácil, às vezes a pessoa não consegue mesmo. Tem toda a questão energética, né, de bancar energeticamente, as evocações que acaba fazendo, você dificilmente lê sozinho, né, você lê com companhia, então várias variáveis aí que podem interferir, né. Então pode... E os tratados, o que eu mais ou menos sempre fiz com os tratados? Eu muito mais pesquisei eles do que li de cabo a rabo. Eu sempre brinco que o tratado não é aquele livro que você senta na cama, não dá para levar na cama e abrir. Você tem que estar sentado, né, numa mesa com material, e você vai pesquisar no tratado. Eu acho que talvez seja mais produtivo, mesmo que tenha maratonas de leitura, que são muito boas, que são feitas na Conscienciologia, às vezes você vai, né, pesquisando nos tratados, conforme também a sua demanda. Tá, última pergunta, então. Na binomiologia, você fala da leitura do mundo, leitura dos registros sobre o mundo. Então, assim, tem algum grupo de pessoas que eu conheço, eles não gostam de estudar porque fica muito teórico, assim, né? Chega um momento que não tem mais graça você ler sobre o que a pessoa vivenciou, você quer vivenciar aquilo também. É lógico que às vezes a pessoa escolhe as coisas erradas para vivenciar, né? Mas assim, qual foi a sua intenção? O que você pensou nessas diferenças aqui? A gente comentou, a leitura do mundo, assim, é metafórico, né? É como você compreende, como você interage, como você a sua visão, a sua mundividência sobre a realidade, o momento, enfim, o seu contexto.
E a leitura dos registros sobre o mundo é como você, então, na hora que você registra isso, que você torna isso, né, materializado num texto, por exemplo. E aí até a Dulce complementou muito bem que o registro sobre né, o mundo vai ser baseado nas suas leituras sobre o mundo, em como você percebe. Né, foi nesse sentido esse jogo aqui, né, de palavras que a gente fez nesse item. Bem, agora tem uma pergunta complementando, quer dizer, dentro dessa linha da Laura, da leitura dos tratados, né? Ela diz assim, reciprocidade, página 10. Com os livros da Conscienciologia, eu conheci de maneira intensa o que é o item 2, interação assistencial. No entanto, 4 ou 5 páginas bastam para que eu me sinta como se tivesse comido 3 pratos de talharim. Preciso muito tempo para digerir. Olha que talharim não é tão demorado assim. Depende do molho. Depende do molho, é. Dessa forma, leio muito lentamente. O Tratado de Projeciologia também. Como poderia tentar acelerar tais leituras sem ter uma congestão? Entre parênteses, ela colocou. Claro, você respeite o seu ritmo, porque não adianta você ler apenas rápido para fazer constância, isso, né? E sem, ler por ler. Sem fazer essa reflexão, essa deglutição, né? Esse processamento que você está falando aí. Mas o que eu percebo? Quanto mais você for indo, você vai ganhar naturalmente, né? Você vai entendendo mais a ciência, os neologismos, as ideias, você vai conseguindo acelerar o processo. Mas eu acho que a sua velocidade cognitiva é importante, sim. Vá fazendo essas reflexões, sim, vá mastigando bem, né, para não ter uma indigestão aí, e acho que você vai dar o ritmo que você conseguir. Tem as maratonas de leitura, enfim, tem algumas técnicas, mas eu acho que é você que tem que dar esse ritmo. E lembrando, né, que, dito pelo próprio autor, aí no caso do Projeciologia, essa questão da técnica, da estilística do professor Valdo, muita coisa ele faz de caso pensado para o leitor parar para pensar mesmo. Então é natural, né? Se espera isso do leitor. A leitura corrida, assim, essa questão dos neologismos, dos contrapontos, da leitura, da picotagem por parágrafo, do título do parágrafo. Dos sinônimos, dos antônimos, da etimologia. Isso tudo são informações, são aditivos no texto que fazem, às vezes, é aquela palavra ali que vai dar aquele impacto e vai fazer você parar, não é? Então, claro que fica mais lenta, né, a leitura, mas não por isso menos qualificada, menos desejada, né? Agora, professora Eliana, enfatologia, tecnologia, página 7. Última linha, poderia explicar as técnicas de leitura otimizada? São essas tantas que a gente foi falando, né, ao longo do verbete. Então, por exemplo, essa básica, você não lê mais sem uma caneta à mão, né, para fazer registro, sim, né, durante a sua leitura. Marcando o seu livro, fazendo esse índice maceteado, já contando os elementos para depois fazer, né, a referenciação bibliográfica dentro do modelo exaustivo, enfim, são técnicas otimizadas. Olha, também você marcar na sua agenda tirar tempo para ler e pesquisar na sua semana, é importante também, porque se você vai deixar só para ler ali naquele restinho de tempo, finalzinho da noite, né, quando sobrar um tempinho no domingo, você vai ter pouca produtividade, né, pouco volume de leitura, e que é importante que a gente tenha um determinado volume, aí, quantidade de leitura, para poder, né, dar conta, é tanta coisa para saber, para estudar, para pesquisar, né, a gente tem que ter um certo ritmo nesse sentido. E teriam muitas outras aí. Eu queria aproveitar, Dulce, rapidamente, sei que tem mais algumas perguntas, mas essa questão da leitura é tão séria que o professor Valdo fez uma encomenda para a Adriana Kawati, a nossa colega que está aqui, para o curso, né? Um curso específico sobre leitura. Ah, é? E eu vou pedir que a Adriana fale para nós um pouquinho dessa proposta aí. Foi, né? Agora foi. O professor Valdo encomendou um curso de leitura que fosse bem amplo.
que era não só livros, enciclopédias, artigos, sabe, internet, que no fundo é o que é o nosso, como a gente estava falando, é o nosso dia a dia hoje, né? Não é mais só os livros. Então a gente montou um curso. Então os coordenadores sou eu, a Eliana Manfroy e o Marcelo Pasculin, que é bem assim, como é bem amplo. A gente vai ter aulas presenciais, a gente vai ter aulas gravadas de TED, de estilo TED, né? Específicos, então, para ler, como ler enciclopédia, qual é o efeito da leitura no cérebro, o que mais? Nem lembro. A gente tem um monte. Aqui tem bastante são coisa. umas 20 aulas, mais ou menos. Legal, como ler livros de história, como ler filósofos, como ler dicionários, enfim. Como escolher os livros. Uma abrangência também, né? grande, sabe? Então, aí está em cima do lance. A gente está propondo, né, esse curso ao CAEC, e a gente espera, o ano que vem, né, pessoal, que ficou interessado pelo tema, pelo verbete, Bacana, muito bom. vai estar chegando aí. Isso. E é um curso que vai ter preceptoria. Então, a gente vai começar... Tem módulos presenciais e EAD, e durante o curso, que são alguns meses, a gente vai ter uma preceptoria para as pessoas irem lendo, porque fazendo uma pesquisa, de repente, para poder ler tudo, né? Testar tudo. Até, por exemplo, a internet. Por onde você começa? Hoje em dia, a gente começa pela internet, não tem jeito, né? O que a gente tem sobre o assunto, que livros que a gente tem, o que tem. Então, a gente vai tentar ajudar o pessoal nisso, né? Muito bom. Então, vamos aguardar aí próximo round de cursos do CAEC. 2015. Ano que vem, com certeza, leitura lúcida. Muito bom. Agora, Eliana, no parágrafo reciprocidade, página 10, você poderia explicar o item 4, interação emocional, e o item 5, interação energética? Em sua opinião, que tipo de interação pode haver entre o leitor e os textos do escritor Paulo Coelho, que segue sendo um escritor com grande sucesso de vendas? Sim, bom, a leitura emocional isso aqui é muito quase óbvio, é aquela leitura que mexe com o seu psicossoma. Então, a gente tem aí muita coisa, romances e até textos atuais, que são verdadeiros best-sellers e que pega muito no processo emocional. Histórias de adolescentes, né, com doença terminal, enfim, romances entre vampiros e coisas assim, né? E coisas mais básicas mesmo, que atendem aí a um desejo da humanidade há muitos séculos, que é a coisa mesmo mais da emoção, né, em todos os sentidos. A interação energética é que, de alguma forma, ao ler qualquer texto, você está sempre fazendo algum tipo de vínculo e interação energética com aquelas ideias, com aquele autor, com, enfim, tudo que aquele contexto evoca. Então, é quase impossível, né, você não fazer algum tipo de interação energética. Sobre textos do Paulo Coelho, alguma coisa nele agrada muito, porque ele é um dos autores mais traduzido, né, dos autores brasileiros, e ultra vendido, e, né, alguma coisa deve agradar, mas eu acho que, por exemplo, são livros que eu não leio, não me interesso pela obra do Paulo Coelho, mas tem muita gente no planeta que se interessa, então não sei que tipo de vínculo eles estabelecem, teria que ver com quem, né, lê e estuda a obra dele, eu não sou a pessoa melhor para falar. Sim, ele é traduzido até no Cazaquistão, sabe? É impressionante. Agora, professora Eliana, a senhora considera que os concursos literários voltados para as crianças ou jovens, apesar do contexto competitivo, são abordagens válidas para despertar ou consolidar o interesse e gosto pela leitura escrita? E eu acho que são válidos, sim. Tá? Mesmo que tenha a questão, competição, mas eu acho que é um estímulo, né? É uma chance de quem escreve, quem gosta, ou, né, ou até quer tentar, né, uma incursão nessa área, acho que vale a pena, assim. A gente sempre vê todo ano chamadas, né, para concursos literários de todos os tipos, e até não só literários, para textos na área científica, de inovação, enfim. Eu acho que tudo isso é válido, sim. Então, eu acho que deveria ter mais, talvez não tão competitivos, mas assim estimular realmente muito as pessoas a escreverem desde cedo, né? Desde muito cedo. Agora, ele coloca também uma outra questão derivada da anterior.
Um concurso de análise crítica de uma obra infantil seria um processo positivo dentro desse contexto? Você poderia falar um pouco sobre isso? Não sei, a análise crítica, pois é, vai depender, né, de como é que vai ser avaliado essa produção infantil. É claro que acho que tem algumas questões que vão ter que fazer parte. A qualidade do texto, né, como aquela criança já escreve, a clareza da ideia, enfim, como a história foi toda amarrada. Não sei, eu não tenho experiência nisso, porque eu nunca participei de avaliação nenhuma nesse sentido. E eu, pessoalmente, eu não tenho interesse por literatura infantil, nem ler, nem escrever, né? É uma coisa, acho que é útil, é interessante, é necessário sim, mas é uma área que não me chama, então eu não tenho nem conhecimento para ficar aqui palpitando, né? Não me interessa muito atualmente a literatura infantil. É importante sim, mas eu não sou uma conhecedora do assunto. Agora, por falar em literatura infantil, eu lembrei do livro que foi recém-lançado, Conscienciológico, né? Lembrando aqui da Jardim de Alice, Jardim né? de Alice, Todo ilustrado, muito lindamente. Interessante. E que é super útil. Tem um público muito carente, ainda mais com abordagens conscienciológicas, de projeção da consciência, de fenômenos, né? Com certeza. E aí nós temos, acho que é o terceiro ou quarto livro já na Conscienciologia, né? Na área infantil. Nós temos, acho que uns 2, 3 anteriores, né? Uhum. Agora, em mitologia. Você poderia explicar o mito do fim do livro impresso em papel? Olha, eu penso que isso é o fim do livro impresso, eu penso que é um mito. Eu acho que nós, mesmo com toda a tecnologia, acho que nós não vamos, em futuro assim, muito longínquo, abrir mão, depender da gente, e acho que de muita gente, abrir mão do livro impresso, né? Eu ficaria muito frustrada se eu escrevesse um livro e ele só virasse um disquete, um pendrivezinho, ou um link na internet. Eliana, eu e aí, pegar na mão. Literalmente, não vamos abrir mão, né? Não. Porque tem um processo tátil com a leitura, não é? Em livro de papel, Nós impresso. precisamos do livro de papel. Na minha opinião, faz falta. Com todas as tecnologias das telas, essa questão de você manusear o papel, canetar. Não ter a sua estande lá com os livros na biblioteca, né? Acho que não enfim, enxergo isso. Não sei do futuro, mas eu não enxergo isso a longo prazo. Também ela pergunta sobre os mitos em torno da leitura dinâmica. Pois é, tem essa coisa da leitura dinâmica, né? Isso foi toda uma grande onda, assim, quase uma moda, modismo, cursos e coisas, né? Década de 80, final de 70, década de 80, enfim. Mas eu acho que também tem muito mito sobre isso. Na leitura dinâmica, a técnica era você ler algumas páginas do livro, e algumas coisas e você já tinha a síntese. Tem uma leitura em diagonal também, né? Tem várias coisas. Eu acho que tem muito mito nisso também. Eu acho que tanto que ela nem, né, hoje nem está mais vigente aí, não tem muito mais público, porque não se mostrou muito útil. E não, só lembrando, está aqui, está na Remissiologia, a questão do aperitivo intelectual, que essa sim é uma técnica muito inteligente, que é justamente você não ler correndo o texto, mas você lê as orelhas, você lê um índice, um sumário, para você pescar ali o clima ali daquele livro. Um pouquinho da apresentação, às vezes a introdução, lhe dá uma noção geral, e aí para você escolher se você quer investir naquele livro. Tempo, energia e dinheiro, às vezes, né? Na hora de comprar também. E tem aquele nosso sonho de consumo ainda, né? Mas que a gente sabe que existe, que é aquela apreensão mental somática em bloco de um tratado, que a gente sabe que é possível. Aí, mas um dia, quem sabe, a gente chega lá. Pessoal, então é isso. A gente vai encerrando aqui por hoje. Agradecemos muito a professora Eliana Manfroy, professora Adriana aí, Kawati, ajudando aí, participando, toda a equipe.
professor Eucárdio de Rosso. A vocês, tertulianos, teletertulianos, nós agradecemos muito e contamos com a presença aí, com a participação. E, pessoal, vamos aos nossos anúncios. Hoje a gente está com poucos anúncios. Finalizando, então, obrigada a todos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje nós não temos recados. Eu vou aproveitar para falar para vocês sobre o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Então, é um curso que vai acontecer de 24 a 26 de outubro. Curso bastante amplo, vai falar sobre questões da holoteca. Tem algumas conferências bastante interessantes. Então, por exemplo, vai falar sobre a pesquisa conscienciológica, a holoteca, vai falar sobre a força antientrópica da memória, vai falar sobre astronomia, tem muita coisa. Vocês têm a programação completa, vocês podem ver lá no site do CAEC. E depois nós temos também, em seguida, de 27 a 2 de novembro, a Semana da Holotecnologia. Então, terão várias oficinas em que a pessoa pode se inscrever separadamente para cada uma das oficinas. Quem estiver em Foz pode ver o seu horário de conveniência e se inscrever em uma das oficinas que acharem interessante. Então, são oficinas mais voltadas para as rotinas da holoteca e que tem tudo a ver com o verbete de hoje, que é da leitorofilia. Então, vai falar sobre acervo da holoteca, sobre a organização, como são organizados, sobre a questão de otimização do aproveitamento da estadia de vocês na holoteca. Bom, muito obrigada. Agora passamos, mudando de égua aqui, então passamos para o verbete de amanhã. Amanhã nós teremos o verbete, o título Adoção Legal, a especialidade Grupo Carmologia, a verbetógrafa Kênia Max. É uma nova verbetógrafa que está trazendo este assunto. Então, todos estão convidados para o verbete de amanhã e encaminharem as suas perguntas. Obrigada.